Essa primeira e segunda Tessalonicenses são duas cartas muito maravilhosas, tremendas, quando se quer se falar a respeito da volta de Jesus e do arrebatamento da igreja, tem que ir a elas. Se você quer falar sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, é impossível você não se arremeter lá, não ir lá em Tessalonicenses, nas duas epístolas, porque elas foram escritas exatamente para essa finalidade. As duas epístolas, falar sobre a vinda de Jesus e preparar, alertar a igreja daquele momento, primeiro para não se deixar ser enganado por aqueles que impõem medo. Jesus está voltando, me dá tudo aí que você tem. Paulo já estava tratando sobre isso, aquela teologia do medo. E depois Paulo falava isso exatamente por conta da igreja não se tornar materialista, já que os irmãos tinham renunciado à vida deles ali e estavam sofrendo perseguições, e para a igreja ter um consolo, porque eu acho que é o versículo mais lindo, não é o mais lindo, mas no verso 18 já do capítulo 4 aí, ele já diz assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aí você vai dizer, mas quais palavras Paulo está mandando consolar a igreja? E aí nós vamos ver que palavras são essas. É difícil, em poucos momentos, irmão, você vai ver Paulo fale isso para a igreja, para consolar a igreja. Em poucos momentos você vai ver Paulo falar sobre isso. Ele estava sempre falando para os irmãos suportar, para os irmãos aguentar, e dando o exemplo de sofrimento deles, para que quando os irmãos estivessem passando tribulações e adversidade, eles olhassem para Paulo e vissem o sofrimento de Paulo pelo evangelho como um exemplo, né? Poxa, Paulo está aguentando, então vou aguentar também. Um exemplo, um incentivo. Mas em poucas vezes você vai ver Paulo falando isso, né? Console os irmãos com essas palavras. Se bem que o evangelho como um todo, e todas as promessas que tem nos evangelhos, nas cartas apostólicas, se nós lermos com atenção, realmente elas vão consolar o nosso coração. Sim, mas especificamente aqui nesse ponto, Paulo está falando exatamente, ele vinha falando aqui primeiro, do verso 1 até o 8, do cristão andar na santidade, não se contaminar com os pecados e tudo mais. No verso 9 até o verso 12, ele vai falar da convivência da igreja, do amor fraternal. E agora do verso número 13 até o verso 18, ele vai falar sobre os irmãos que estão morrendo sem ver Jesus voltar, porque muito crente deixou tudo e foi esperar Jesus voltar, e acabou morrendo sem ver Jesus voltando. E isso tem acontecido com muitos, e vai acontecer com alguns de nós com certeza. Quando Jesus voltar, nem todos nós vamos estar vivos. Eu talvez vou estar morto, muitos de nós vamos estar mortos, vamos ter partido. Mas é exatamente esse o ponto. Porque quando se fala de morte, logo vem muitas vezes no coração das pessoas um desespero porque perdeu alguém, e tem gente que nunca aceita ter perdido aquela pessoa. No coração de outros vem o medo, o terror, o pavor, né, de que um dia vai morrer, e pessoas que acabam deixando de viver a vida, pavoradas porque um dia vão morrer. E aí o apóstolo Paulo vai falar o seguinte para consolar aqueles irmãos no meio de toda perseguição e morte que eles estão passando. No verso 13, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, não vos pedimos e aconselhamos no Senhor, nós os pedimos, não, perdão, irmão, estou lendo errado, estava lendo, era o verso de número 1, é o verso 13. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos irmãos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros ou como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Então olha o que Paulo está dizendo: irmãos, em relação aos irmãos que morreram, em relação ao teu parente que morreu em Cristo, os irmãos que padeceram em Cristo, que sofreram em Cristo, toda essa perseguição que nós estamos passando, em relação aos irmãos que morreram em Cristo, sendo crentes, ele faz questão de falar isso. Ele pede para os irmãos não se entristecer. Irmãos, em relação aos irmãos que morreram, os crentes fiéis que morreram, os crentes eleitos que morreram, os crentes selados com o Espírito Santo que morreram, eu não quero que vocês fiquem na ignorância. Eu preciso que vocês saibam de uma coisa. O que, Paulo? Fala logo, que ainda hoje meu coração dói de ter perdido meu parente. E Paulo vai dizer, sim, que vocês não devem se entristecer como as demais pessoas que não têm esperança. Como assim esperança? Mas se ele já morreu, ele já faleceu, como ter esperança? Sim, porque muita gente, irmão, tem medo de morrer, porque não sabe para onde vai. Eu acho que o maior medo das pessoas é esse. O medo de morrer não é sim propriamente o medo de morrer,
mas os questionamentos para onde a pessoa vai depois da morte. Alguns pensam erradamente, que quando o camarada morre, ele vai ficar por aí como uma alma penada, falando com um e com o outro. Basta você juntar as mãos, fazer e invocar aquela pessoa, que ela vai chegar ali para falar e revelar alguma coisa para você. Outros acabam dizendo que não, que quando as pessoas morrem, e essa coisa de dizer que a pessoa morre e fica penando por aí, erradamente, porque não existe isso, não é bíblico. Tem gente que vai andar com medo, vai entrar no quarto escuro com medo, vai no cemitério com medo. Se cemitério é lugar de ninguém ter medo, meu irmão, pelo amor de Deus. Então a pessoa vai ter medo de quem morreu, da alma do fulano aparecer. E já tem outros que têm medo da morte, porque não sabe para onde vai, não sabe o destino que é. Uns dizem que quando morreu se acabou, ninguém está vendo mais nada. Enfim, há muitas teorias e muitas coisas a respeito de quem morre. Mas Paulo está dizendo que essas pessoas, elas não têm esperança. Porque a esperança, para ter uma esperança firme e verdadeira, alicerçada, meu irmão, acompanhada de alegria, de expectativa, é preciso você conhecer o que Deus fala a respeito da morte. E quando você lê e ouve o que Deus ensina a respeito da morte, do ímpio e do crente, aí você passa a ter uma esperança. O que é esperança? É expectativa. É uma expectativa de algo que, para o mundo, esperança, tem esperança de que melhora as coisas, é uma esperança duvidosa. Mas o termo aqui do grego, quando ele fala de esperança, ele está falando de algo que é convicção, de que algo que realmente vai acontecer. Não é aquela esperança que a gente acha que vai ou não vai. E aí ele diz, então os demais não têm esperança, mas vocês crentes não podem ser assim. Vocês precisam ter esperança em relação aos que morreram. Como assim, Paulo? No verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem aqui crê que Jesus morreu e ressuscitou? Diga amém. Será que os espíritas creem que Jesus morreu e ressuscitou? Sim ou não? Creem. Será que os católicos creem que Jesus morreu e ressuscitou? Sim ou não? Creem. Será que a igreja evangélica crê que Jesus morreu e ressuscitou? Sim ou não? Sim, mas que crença é essa que não nos dá esperança? Será que nós cremos só na primeira parte da história? Jesus morreu e tal? Paulo vai dizer que, se assim como ele morreu e ressuscitou dos mortos, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus Cristo, vai trazer juntamente com ele aqueles que morreram. O que ele está dizendo aqui? Que assim como eu tenho certeza que Jesus morreu, sim, mas ele ressuscitou, eu também preciso ter certeza, convicção absoluta de que aqueles que morrem sendo crente, um dia também vão ressuscitar como Jesus ressuscitou. É isso que Paulo está dizendo para nós. Que assim como em Cristo estava a vida, Jesus não precisou de Deus ressuscitar ele. Ele era a própria vida. Ele morreu e depois ele mesmo tornou a ter vida de novo, pelo seu próprio poder, pela sua própria excelência. Já nós não. Sim, ele diz que nós vamos sim ressuscitar. Ele traz essa esperança para nós. Mas nós vamos ressuscitar por causa do poder de Deus que vai operar isso em nós. Mas é uma certeza. Então, mais uma vez eu pergunto, irmão, você tem realmente certeza que Jesus ressuscitou? Tem certeza? Levanta a mão só para me saber quem tem certeza. Você acredita mesmo? Mas isso é algo tão incrível, meu irmão. Mas olha como a gente trata isso de uma forma tão banal, não é verdade? A gente trata a ressurreição de como algo tão sem importância. Ressuscitou, glória, ressuscitou. Mas algo tão sem emoção. Um homem que tiraram a vida dele. E que ele foi para o sepulcro, meu irmão. E 3 dias depois, ele ressuscita. O Lázaro, para ressuscitar, precisou Deus ir lá e dizer, levanta. O filho da mulher de... O filho de Jairo, para ressuscitar, precisou Deus ir lá e levantar ele. Mas Jesus, para ressuscitar, ele não precisou do auxílio de ninguém. Ele simplesmente levantou da tumba, ressuscitou e subiu ao céu em glorificado. Mas ele garante para nós, irmãos, que assim como ele ressuscitou, acredite nisso, ele estava lá no túmulo morto, meu irmão, e ele saiu do túmulo, ressuscitou e subiu ao céu. Do mesmo jeito, o meu irmão em Cristo que morreu, os crentes que um dia estiveram aqui com a gente, o Jerônimo, o Zé Ayrton, a Ieda, mãe do Zezinho, o Raimundo, pai do Zezinho, os irmãos que nós conhecemos em Cristo aqui, servos eleitos fiéis, um dia também vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar.
Se eu duvidar que eles vão ressuscitar, então eu também preciso duvidar que Jesus não ressuscitou. Mas como eu tenho certeza e convicção absoluta que Cristo ressuscitou dos mortos e está na glória celestial, eu também creio que os nossos irmãos que morreram em Cristo também vão ressuscitar e vão estar no céu em glória também com o Senhor. Mas melhor ainda, porque eu também vou ressuscitar. Eu não preciso andar com medo da morte. Eu não preciso sair por aí, claro que eu não vou me afoitar por lá na frente de um carro, ó, a morte vem, né? Não, mas se porventura a morte me apanhar por aí em alguma esquina, em algum lugar, e me levar para o túmulo, e o meu corpo for velado nesse lugar, e vocês cantando louvores aqui, adorando a Deus, e o meu corpo velado aqui nesse lugar, eu vou morrer. Naquela hora o meu corpo está inerte, mas eu morro na certeza de que assim como Cristo ressuscitou, eu também vou ressuscitar. E nós precisamos passar a crer nisso, irmão, com esperança. E essa esperança, ela precisa trazer para nós uma expectativa. E essa expectativa precisa gerar em nós, irmão, a alegria, da certeza, da convicção. Por que eu vou ter medo da morte, se eu vou ressuscitar? Se você morrer, você vai ressuscitar. Pastor, e os irmãos cremados viraram pó, e daí? Como Mauricélio disse ontem, Deus fez o homem do quê? Lá em Gênesis, Deus fez o homem do quê? Do pó da terra. Se Deus fez a Bíblia diz lá em Apocalipse 20 que a morte e o além vai entregar os mortos que estavam lá. O além, gente que nem existe mais, que nem o pó existe mais, que as águas levaram, morreram no rio, morreram no oceano, que não existe mais nada, nem carcaça mais. O além vai ter que dar conta daquilo, porque é Deus quem vai dar ordem para a ressurreição. É Deus. E aí, queridos, ele fala que os mortos vão ressuscitar. Aí depois em seguida ele faz outra afirmação da igreja. Interessante que Paulo não prega como quem tem dúvida, ou filosofando, ou teologando. Paulo fala com afirmação. Ele diz no verso 15: afirmamos pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, de modo algum morreremos, ou de modo algum precederemos aos que já faleceram. O que Paulo quer dizer no verso 15? Agora ele vai começar a falar da vinda de Jesus nas nuvens. Olha no verso 14, verso 16. Porque ouvida a voz do arcanjo e a soada a trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá do céu. Oh glória, irmão. Não, essa aqui, meu irmão, eu vou dizer, ouvida a voz do arcanjo, os arcanjos, aqueles que estão na presença de Deus, e a trombeta de toque da trombeta de Deus. Quem que vai descer do céu? Um meteoro. Você gostaria de ver uma estrela cadente passando? Quem gostaria de ver? Eu gostaria muito de ver. Eu gostaria muito de ver um meteoro passando ali, os céus brilhando, como aquelas imagens que ele vê, o pessoal está no lugar, passa um meteoro que clareia tudo, meu irmão. Mas não vamos ver um meteoro. A Bíblia está dizendo que Jesus, irmão, Jesus vai vir dos céus, irmão. Ele vai vir nos céus. Ele diz que afirmamos. Paulo está dizendo com convicção, com certeza, não há resquício de dúvida. O Senhor, nós que ficarmos vivos, não vamos subir antes dos que estão mortos. Não. Por quê? Porque ouvida a voz do arcanjo, aquele arcanjo que vem com trombeta, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, com barulho, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Já vou encerrar. Não, eu não vou esticar hoje não, irmão. Eu vim aqui só para entregar esse recado para vocês. O texto está dizendo para nós aqui o que, irmão? Que o Senhor vai vir nas nuvens com arcanjo, com anjo, e tocando trombeta, com grande brado, fazendo barulho. Porque lá em Mateus 24, 25 diz, que todo olho o verá quando ele vier nas nuvens do céu. Tu imagina esse mundo depravado, perdido, medíocre, imundo, lamaçado do pecado. Imagina os crentes que estão sofrendo nessa hora. De repente tudo vai escurecer. De repente todo o planeta Terra, até
surdos vão ouvir nesse dia. Escutar o estrondo, o barulho, o sonido de algo estrondoso nos céus. E vão olhar e vão ver ele vindo nas nuvens. Mas não é vindo pequenininho. O que é aquilo ali? Não. Ele vindo em glória. Numa aparência gloriosa. E todo mundo sabendo que é ele vindo nas nuvens. Ele vai vir. Ele está prometendo para nós que vai vir. Você consegue crer nisso, irmão? Você não crê? Não. A maioria de nós não crê, não. Sério, é sério. A maioria de nós escuta isso há 1000 anos. Mas a maioria de nós não está nem aí para isso. Saber que um dia o Senhor vai vir nas nuvens. Vai vir nas nuvens. Com barulho, com estrondos, com trovões. E aí o que é que vai acontecer quando ele vier? Olha lá, Jesus vem nas nuvens, o texto está dizendo. Ele fica suspenso nos ares, em algum lugar nos ares. Aí ele dá a ordem. O que é que ele diz? Os que morreram em Cristo ressuscitam. Final do verso 16. Aí em seguida, nós que estivermos vivos, verso 17, seremos juntamente com os mortos arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, irmão, nós vamos ser tirados. A palavra aqui, arrebatado, ela significa o quê? Tirado repentinamente e com força. Não é uma coisa que você vai se espremer, eu quero subir também, eu não estou conseguindo, não. Você vai se ver aqui, vai ver ele nas nuvens com glória, e de repente, num abrir e fechar de olho, você vai se ver voando no céu numa velocidade incrível, meu irmão, e o teu corpo sendo transformado, glorificado, para poder encontrar o Senhor nos ares, onde o texto diz, nós estaremos para sempre com o Senhor. Vai ficar aí a tua casinha de taipa, vai ficar aí a tua televisãozinha de tubo, vai ficar a tua chinela havaiana, a tua bicicleta quebrada, vai ficar a tua mansão na beira da praia, tua casa no Alphaville, tua mansão de 5 milhões na Serra, o teu carro de 1 milhão de reais, vai ficar tudo. Nada disso vai ter importância, nada disso vai valer nada. O teu dinheiro no banco vai ficar tudo lá. Tu não vai se importar com nada. As tuas preocupações vão ficar tudo aí. Está no meio de uma tribulação, não sabe como resolver. E de repente ele te tira, te leva para a glória. Ser tirado no meio de uma tribulação, isso é coisa linda. Aí tu imagina, irmão, a gente começa a subir. Ligeiro, é rápido, mais rápido que qualquer coisa que a gente possa. A velocidade do som, da luz, qualquer coisa. Subir. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia da nossa, que nós vamos subir. O próprio Espírito Santo, o que é que ele está em cada um de nós? Ele é só um, mas ele está em cada um de nós. É incrível isso. O Espírito Santo é só um, e ele está em cada um de nós. Por isso que nós todos aqui somos só um corpo. Aí, o Espírito Santo mesmo vai se encarregar de operar esse momento, de nos levar ao encontro do Senhor. E ele mesmo vai se encarregar de transformar o nosso corpo. Aí vai ficar a tua roupa de grife, vai cair tudo. Ele vai te dar um corpo glorificado, um corpo novo. Como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? Que isso que é mortal precisa se revertir da imortalidade. E isso que é corruptível, que adoece, que morre, que envelhece, precisa se revestir da incorruptibilidade, de um corpo que não envelhece, não sente dores, que não adoece. Para se encontrar não com o presidente do Brasil, que é importante, não com o presidente dos Estados Unidos, que é uma figura importante, mas para se encontrar face a face com o próprio Deus lá na glória, lá no céu. E assentarmos ali, num corpo glorificado, irmão, que você nunca mais vai sentir cansaço, nada. Qualquer tipo de probleminha dessa terra, coisas que te afligem, nada disso, nada. Nossa mente não faz ideia do que é isso. Não está livre de tudo. E vamos estar lá sentados num banquete, com Abraão, Isaac e Jacó, todos os profetas, os patriarcas, os apóstolos, todo mundo sentado. E o mínimo que esse banquete vai demorar, aí começa o milênio, é o milênio. O mínimo que esse banquete vai demorar é o milênio, 1000 anos. Nós lá nesse banquete com o Senhor. Essa é a promessa dele. Por isso que ele disse, console uns aos outros com essas palavras. Por isso que alguém disse um dia, que bom seria que Jesus voltasse agora. Eu vou ter medo de morrer sabendo disso? Vou andar por aí apavorado sabendo disso? Ou vou me apegar às coisas dessa terra sabendo disso?
vendo que tudo que eu estou me lascando para poder conseguir vai ficar tudo aí, sei lá para quem, para quê? Para o governo, sei lá para quem? Para os parentes que não se converterem? Eu vou ter medo de morrer sabendo disso? Aí agora eu vou andar por aí como um miserável, como um desgraçado. Aí eu não consigo nada, não sei o que mais, nada dá certo para mim. Não, já deu, foi tudo certo, meu filho. Já deu, foi, só em Ele ter te selado, garantido tua entrada nesse momento aqui, já deu, foi tudo certo. Já está tudo certo. E vai chegar. Passe o tempo que passar, essa hora vai chegar. O irmão Jerônimo ligou para mim, eu estava lá no interior. Pandemia, tudo fechado. Fui passar um mês lá, dentro do mato. Lá eu podia sair, podia ir para qualquer lugar. Pastor, como é que tá? Tudo bem? Eu vi seu vídeo aí, hein? Aproveite aí, é bom. E você, irmão Jerônimo, quando eu peguei a bicharré me pegou. Estou aqui meio cansado, mas estou bem. 2 dias depois, ele morreu. Ontem eu fiz uma viagem para Madalena. Foi o Auricélio, foi o Clésio, foi o Reginaldo. Eu conversando com meu pai, que ontem estava completando 76 anos de idade. E lá falando de idade, falando de velhice, falando do tempo que passa. Eu falei para os meninos, essa aqui poderia ser nossa última viagem. Porque todo mundo que morreu num acidente de carro, ele não sabia, hoje nós vamos morrer de acidente de carro. Ninguém sabia. Foi no meio do caminho, de repente eles foram tirados. Mas é bom quando a gente tem essa esperança, porque a gente sabe que se no momento em que nosso tabernáculo terreno, esse corpo terreno se desfizer, nós temos um tabernáculo, um corpo eterno nos céus preparado para nós. Por isso ele diz, estaremos para sempre com o Senhor. Essa para mim é a melhor parte. O Senhor virá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos, vamos esperar os mortos ressuscitar. Junto com os mortos que ressuscitaram, subimos ao encontro do Senhor nos ares, lá nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Você já foi para um lugar que você não queria mais voltar de lá? Eu já fui. Quando eu vou lá para dentro do mato, principalmente quando eu vou para a serra, dentro do mato, na serra, eu não gosto de cidade, eu gosto do mato. Quando eu vou lá na serra, dentro do mato, ficar lá, não dá vontade mais de ir embora. Quando eu saio, que eu ando naquelas vegetações, nos rios, naquelas coisas ali, eu digo, não quero ir embora, não quero ir para casa. Tão bom que é lá. Aí tu imagina, nós estamos lá no céu, vendo Jesus, aquele com quem tu fala, mas tu nunca viu a face dele. Mas que você vai ver a face dele e vai dizer, Senhor, tanto que eu falei contigo tantas vezes, mas eu nunca vi a tua face até esse dia de hoje. E você vai ver a face dele e vai estar lá com ele para todo o sempre, e nunca mais vai sair de lá. Se console com as palavras, meu irmão, porque os dias são maus, os tempos são difíceis. Que Deus quiser dar para nós aqui nessa terra, glória a Deus, amém, aleluia. Mas não vamos se apegar a nada, porque tudo aqui vai ficar. O que é nosso de verdade está lá no céu, está lá na eternidade. Então, deixa aqui essa palavra, breve palavra. Eu estou doido para usar aqui estou doido para debater uma questão teológica bem pequenininha, mas não vou me segurar. Uns camaradas que dizem que rápidos é outra coisa, né? Mas deixa quieto assim. Depois eu falo isso aí. Mas é isso. Tu crê que Jesus ressuscitou dos mortos, sim ou não? Pois creia que se você morrer, você vai ressuscitar. E o nosso irmão que morreram vão sim ressuscitar. E eu sei que parece impossível, e é impossível. Mas esse Deus, Ele vai vir lá nas nuvens, vai esperar nós lá. Ele vier nas nuvens, nosso encontro, esperar nós lá, Ele dá a ordem, os anjos tocam a trombeta, o Espírito Santo opera e leva nós para se encontrar com Ele. E nós vamos estar lá para sempre com o Senhor.